Já estou filmando. Então, o tema de hoje é um exercício. Vou trazer para vocês coisas que aconteceram. Salve, vamos chegando. Oi, amigo. Nós vamos falar Chega hoje aí, fique à vontade. sobre coisas que aconteceram ao longo dos tempos e que uma coisa vai se conectando à outra, mas oferecendo para a gente uma base como exercício espiritual, que é de nós nos relacionarmos cada vez com mais brandura. A ideia é que nós sejamos um laboratório de brandura. Você viu que eu falei que o tema da pureza, né? A hora que você falou que tem a ver com a leitura, eu falei, nossa, o tema do Evangelho também tem a ver. Tem tudo a ver. Tá. A ideia é a gente exercitar a brandura. E a Cintia comentou que o último slide, talvez em outras palavras, mas é o primeiro parágrafo daqui. E nós vamos ver que, depois eu queria que vocês, cada um, lesse essa mensaginha aí do de hoje, internamente, né? Mas aqui, o primeiro parágrafo diz que Jesus veio porque confia na regeneração dos homens. E nós vamos ver que isso aqui está reproduzido no último slide do estudo de hoje, com outras palavras, mas é exatamente a mesma coisa se nós tivermos ouvidos de ouvido. Então vamos ver como que uma folha, talvez não uma folha qualquer, mas em especial uma determinada espécie, porque e como que uma folha de uma planta... Uma folha qualquer, um sol amarelo. Olha, tá vendo? Toquinho é uma inspiração para nós. Então nós vamos falar um pouquinho desse paralelo aqui de botânica, poesia, especificamente uma poesia, música e o coral, o canto coral, como caminho para um laboratório de brandura nas relações humanas e na resolução dos conflitos, que em síntese são a base da desarmonia e da dificuldade de nós entendermos qual é o nosso papel nessa evolução. Nas semanas passadas, nós falamos um pouquinho sobre evolução humana e eu acho que dá para a gente entender um pouquinho mais no estudinho de hoje que evolução não implica em melhoramento. Olha que coisa mais interessante. E nós vamos entender através dessa folhinha, dessa planta de hoje, que evoluir também não significa só adaptar. Mas a evolução, ela apresenta caminhos de reflexão e aí sim de melhoramento. A evolução, no fundo, é oportunizar mudanças e transformações. Vamos ver como funciona isso. Mas, antes de entrar no tema, onde é isso? Nossa, que lindo. Boa. Esse lugar se chama Nossa, que lindo. Exatamente. A TT viu ao vivo. A TT viu ao vivo. Olha, é o mesmo lugar que tem essa... E o Wallace também. Na ligação ao vivo. Foi mesmo. É do período do Monte da Joelheira. Olha Olha lá, Lúcia. Esse lugar é muito especial. Aqui não dá para ver direito, mas aqui tem uma estátua É a sacra. suave, delicada, sorridente. Dá pra ver. E dá para ver, né? E acolhedora de São Miguel Arcanjo. Esse lugar tem essa vista, se você olha de pertinho assim. E quando você olha para longe, tem essa vista. Essa aí é um santuário, é uma igreja dedicada ao Arcanjo Miguel. É um dos 7 pontos de aparição do Arcanjo Miguel naquela linha que conecta... Aliás, essa é a do meio. Essa é a do meio. Tem 3 para um lado, 3 para o outro, essa é do meio. Sacra de San Michele. Sacra de San Michele, em Turim, na Itália, que é o ponto central dos locais de aparição. Desde lá da
Irlanda, que é o ponto mais ao norte, depois País de Gales, depois a costa, no Canal da Mancha, a costa da França, na Normandia, fronteira da Normandia com a Bretanha, na ilha do Monte São Miguel, Mont Saint-Michel, depois aqui, no quarto lugar, depois mais ao sul da Itália, Monte Gargano. que é o Monte Gargano, onde você conheceu. Depois tem um ponto também de aparição na Grécia e o último ponto em Jerusalém. Então esse é o ponto central de aparição de São Miguel. Muito bem. Essa é a parte interior da igreja que foi erigida nesse local muito especial. Então é com essa energia, uma energia de resgate, de redenção. Porque uma das tarefas do arcanjo Miguel era a redenção de Lúcifer. Lembra que a gente já estudou um pouco sobre isso? Naquela obra que se chamava Mefistófeles, do autor Goethe, do autor alemão Goethe, que tratava da redenção de Lúcifer através da vida comum de um médico chamado Fausto, que através das suas experiências humanas, paixões, festas, bebida, enfim, depois ele se apaixona. Então, através da história de descida a um poço e depois da redenção dessa personagem Fausto, então o arcanjo Miguel devolve Lúcifer aos braços dos céus. Tá? Então é essa energia que paga para a gente. Aqui é uma bibliografia sugerida que a gente usou, na verdade eu usei boa parte dela, acho que 80%, e queria que vocês prestassem atenção um pouquinho sobre a evolução das plantas. Nós vamos falar um pouquinho delas, em especial dessa planta aqui, chamada ginkgo biloba. A gente conheceu a folhinha. Ó a TT estudiosa. Eu falei, TT, qual que é essa folhinha mesmo? Essa folhinha é ela, ginkgo biloba. Ginkgo biloba, olha só. Penso que, né, Tê? Estudemos um pouco sobre ginkgo biloba. Estuda. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre Goethe, sobre um poema de Goethe, uma compilação de Goethe, um pouquinho também sobre o poeta Hafez, acho que não estou lembrando de ficar aqui, sobre o poeta Hafez, aqui ó, tá? Que é um poeta iraniano, na verdade persa, e vamos falar um pouquinho sobre Daniel Barenboim, que vocês já viram. Lembra quando nós estudamos a Nona Sinfonia de Beethoven e nós vimos que a regência do Daniel Barenboim era muito expressiva, traduzia quase literalmente as intenções de Beethoven ao colocar os temperamentos humanos na Nona Sinfonia, lembra? E depois eu faço sobre o canto coral. Então toda essa bibliografia, então estudem bastante sobre isso aqui. Nós vamos falar sobre o E da orquestra do Barenboim, e aqui tem uma bibliografia muito importante, ó. O mais importante é o canal do YouTube do Coral por Amor. Então, vocês vão entender muito do que nós vamos falar hoje. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Então essa aqui é a folha da ginkgo biloba. Olha que bonitinha. Ela é diferente no tudo. Parece um coração. Parece o coração. Parece o coração, mas você sabe qual a semelhança que assim eu achei curiosa, talvez? Cérebro. Isso. Nós estamos vendo os dois hemisférios cerebrais unidos aqui no corpo caloso e a medula depois surgindo aqui embaixo. Tá? Nada. O Miguel não vê ali as asas do Miguel. As asas de São Miguel. Olha só, Alice, não tinha prestado atenção. Mas na verdade, ginkgo biloba não é um remédio que a gente usa, pelo menos na maior parte das vezes, para estimular o cérebro, né? O pessoal fala sobre a memória, mas tem várias aplicações. Tá? Então, na realidade, nós vamos entender isso aqui, olha, a folha como uma tecnologia biológica de equilíbrio. E nós vamos falar um pouquinho dessa folha aqui em relação às demais formas de folha e as demais classificações de plantas em geral, tá? Então, olha, a folha, nós vamos entender com isso aqui, olha. Se tem um reino que se deu bem no planeta Terra, foi o reino vegetal.
O reino vegetal evoluiu, adaptou-se e dominou o planeta. Não fosse a nossa intervenção caótica e ainda confusa, talvez até infantil, nós teríamos no planeta Terra o reino vegetal como sua expressão máxima, quase que, pretensiosamente, chegando ao ponto de concluir que sem a espécie humana, o planeta Terra talvez se chamasse planeta verde, talvez se chamasse planeta planta, planeta vegetal, planeta reino vegetal, tá? Porque ele coexiste junto ao reino animal em perfeita harmonia. O ginkgo biloba oferece uma metáfora muito interessante. São dois lobos. Eu pensei no cérebro, né? Um pecíolo, que na verdade é esse cabinho que conecta ao caule, tá? E uma duplicidade sem ruptura. Porque nós temos no reino vegetal folhas que são totalmente dicotomizadas, tá? Mas o ginkgo, ele oferece um preâmbulo de duplicidade, ou de dicotomia, ou de dualidade, de céu e terra, de sol e lua, de noite e dia, de homem e mulher, de tudo aquilo que é dual, porém, ele mantém a sua conexão na origem, ele não se divide totalmente, tá? E tem razões para isso. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre um poema de Hafez que inspirou Goethe. Então eles transformam uma coisa que é uma conversação literária, olha, na força motriz pela estética, na poesia. Não é uma poesia em si, mas é um conjunto de contos e cantos falando da vida comum, do vinho, da noite, das paixões humanas, mas que convida a uma reflexão de como isso nos oferece, entre aspas, a oportunidade de cair e de levantar. E nós vamos usar uma poesia, que é de Hafez e que Goethe depois refez. Hafez, que coisa. E que se chama ginkgo biloba, tá? Então, na verdade, esse poeta Hafez ficou olhando para a folha do ginkgo biloba, cuja origem é chinesa, mas que se adaptou muito bem no Japão. Depois desses dois países, ela ganhou o mundo. No lá Brasil, na Oca né? tem pé de ginkgo. Onde? Lá na Oca. Nossa, podia jurar que eu vi a Lígia aí. Tem um ginkgo lá? Tem. Olha, precisamos fazer uma visitinha para a Lígia. Vamos resgatar. Eu lembro. Tem lá no fundo. Então nós vamos falar sobre a poesia do ginkgo biloba, desses dois. E aí nós vamos ver como o Barenboim também se utilizou desse conjunto de contos, mas para uma ação específica, que eu acho que é muito útil nos dias de hoje. Barenboim fez isso no final do século XX, 1999. Ele criou uma orquestra específica. Nós vamos chegar lá. E depois, usando esse mesmo raciocínio, o canto coral, na verdade, é quase que uma consequência desta evolução. É o canto coral como um todo, tá? E nós vamos ver o seguinte. É claro que a gente fica trazendo uma sardinha, na verdade é uma planta, não uma sardinha. A gente fica falando muito do canto coral como um tratamento para todos os males, né? Na verdade é. A gente não percebe no dia a dia que o canto coral está se reativando como uma ferramenta de equilíbrio emocional, mas mais do que isso, de observação do outro. Porque quando a gente está cantando no coro, a gente não permite se aproximar do que está acontecendo no entorno. A gente já estudou muito isso, né? Na glândula pineal, no fenômeno de ressonância, de pertencimento. Mas mais do que isso, quando a gente observa o outro, a gente deixa de olhar para as nossas mazelas. E a gente se preocupa em fazer parte de algo que é coletivo. No canto coral, a nossa voz não prevalece, a nossa voz não protagoniza. Na realidade, a nossa voz se dilui para que o coletivo aconteça. E nós vamos ver como isso acontece. E por que o ginkgo biloba é diferente, claro, estou usando um exemplo, tem outras espécies assim, mas
Porque o ginkgo biloba é diferente da maioria das plantas, tá? Vamos lá então. Ok. Então olha só, olha que coisa interessante essa evolução aqui. Então nós temos as plantas terrestres, dá para ler, né, mais ou menos, estão desfocados. Então aqui nós estamos falando de 400 milhões de anos atrás. Aí no período Jurássico, na época dos dinossauros, de 100 a 200 milhões de anos atrás, uma plantinha se adaptou com bastante grau ou capacidade de lidar com as intempéries, com a natureza, com as demais espécies vegetais e com as espécies animais da época. O ser humano não existia, tá? O ser humano mais longínquo não remonta a quase 100 mil anos, tá? Do ponto de vista de consciência, ou um ser humano que adota a devoção, a religiosidade, a estética artística, nós quase não passamos de 10 mil anos, 15 talvez, tá? E 100 milhões de anos, uma plantinha que é o nosso ginkgo biloba de hoje já se desenvolveu. Tanto que ele é muito estudado, não só porque geneticamente ele tem muitas expressões no seu DNA ainda do período dos dinossauros para cá. Então ele é chamado, entre aspas, de um fóssil vivo. É uma das poucas espécies que conseguiram manter-se ativas sem uma modificação genética muito contundente desde o período pré-histórico. Tá? Olha que coisa mais importante. Depois, olha só, no século XIV, 1310, 1320, Hafez resolve olhar para uma folha de ginkgo biloba e resolve filosofar em cima dela. Ele olha a folha de ginkgo biloba e olha as paixões e a vida mundana e a vida comum do ser humano e faz uma reflexão sobre a dualidade entre Oriente e Ocidente. Olha que coisa forte. As diferenças contundentes, nós estamos falando do período persa ainda, ele era persa, né? Então nós estamos falando de mudanças, ou melhor, de divergências muito profundas de pensamento entre o pensamento oriental, árabe e depois até lá no Japão, e o Ocidente, que se refletiu em divergências muito significativas religiosas em um certo momento, e que até hoje se confundem nas nossas manifestações egóicas e religiosas, de achar que o que eu entendo como religiosidade é o correto e o que o outro entende não é correto. E a gente fica brigando por conta disso até hoje. Ainda mais nessas localidades em que essas divergências são ainda culturalmente tão arraigadas. Tá? Depois, no século XIX, Goethe faz uma releitura desse poema de Hafez. Nós vamos ver o conjunto de poesias, nós vamos falar sobre uma delas. Depois, em 1999, o Barenboim cria a West East Divan Orchestra, porque nós vamos falar sobre um conjunto chamado Divan Oriental Ocidental. É o mesmo título para esses três momentos aqui. E aí sim, hoje nós temos não é uma evolução enquanto melhoria, mas é uma evolução enquanto necessidade de adaptação e de resolução dos nossos conflitos, das raízes dos nossos conflitos, através da convivência. E na música, no canto coral, a gente se obriga, num primeiro momento, a fazer o coletivo. Num segundo momento, a gente tem prazer. E esse prazer, ele que já é uma evolução em relação à orquestra, porque aqui nós vamos ver características interessantes de disciplina e de obrigatoriedade de convivência dos contrários, porque tem uma característica muito contundente nessa orquestra, que vai ter a próxima apresentação em agosto deste ano. Tá? Vamos ver o que acontece. Olha, qual é a nossa ideia? Uma evolução biológica, mas comportamental, tá bem? Ensinando a nossa adaptação. A literatura traduz o que está no nosso interior. A música é uma disciplina que acontece simultaneamente. E isso daqui, ó, conecta os universos individuais.
Não tem como ser diferente, porque senão um coral que não se conecta e não expressa a coletividade é uma música fria. É a diferença, se a gente quiser ser bem sutil, é a diferença entre um disco de vinil e um CD. Por que as pessoas falam que ouvir um disco de vinil é mais emocionante do que ouvir um CD? Porque quando uma agulha raspa nas ranhuras do vinil, ela traz ainda um ruído que te força a prestar atenção, inconscientemente. No CD, o sinal digital, ele já entra mastigado, digerido. Ele entra puro, entre aspas. A ausência do ruído, ela te leva a uma certa inércia. Ela não te faz esforçar em ver o que está acontecendo, em sentir o que está acontecendo. No canto coral, eu primeiro me obrigo a cantar junto. Esse outro cara aqui é chato, cara, eu tenho que cantar ao lado dele? Entende? Num segundo momento, quando eu percebo que a minha voz mais a dele constrói a expressão de uma emoção, aquilo vai me dando prazer. Percebe? Especialmente se a pessoa que está do meu lado tem um pensamento não só divergente, mas contrário ao meu. Olha que bacana. Barenboim trouxe isso nessa orquestra aqui como uma evolução, aqui sim no sentido de melhoramento humano. O Barenboim, apesar de não ser um filósofo, de ser um grande maestro, um grande pianista, mas ele também trouxe essa oportunidade. Nós vamos ver aí. Tudo bem até aqui? Legal. Então vamos lá. Apenas para a gente entender como é que a gente classifica uma folha. A gente classifica uma folha pela presença da gema. A gema apical é aquele que a gente acha que é um brotinho no caule da folha, que não é caule, é um pecíolo. Então eu tenho o caulezinho da planta. A partir de agora, lembra quando vocês pegaram uma folha? A próxima que vocês estiverem vendo. No pé da folha, onde ela está no caule, tem uma bolinha, um brotinho. Aquela é a gema apical. Aquilo pode virar uma flor, aquilo pode dar origem a um outro broto. Ali residem células totipotentes, entre aspas. Células que produzem hormônios de crescimento da planta, entre aspas. Quando eu não tenho gema apical, não é planta. Uma alga pluricelular, uma alga marinha, não é uma planta, é uma alga. Então, no reino plante ou metáfita, a gente obrigatoriamente tem que haver esses elementos. Uma geminha, o limbo é aquela parte verde da folha, é a carne da folha. É onde tem clorofila, onde acontece a fotossíntese, na maior parte, né? O caule também é verde, mas a folha que ativamente produz o próprio alimento da planta. Vê se não é um reino que superou a necessidade de você ter que caçar, plantar, colher, coletar para se manter como espécie? Entre aspas, autossuficientes, tá? O pecíolo é o caulezinho da folha. Ela tem uma base, tem um contorno, tem um ápice e tem uma nervura, que é onde a gente vai produzir, através da fotossíntese, energia, distribuir isso para o resto da planta e colher a água. Então nós temos os canais de condução da seiva, a bruta, que é a água que sobe, e a elaborada, que já tem elementos nutritivos para a planta, tá? As folhas podem ser divididas em simples e compostas, tá? Simples quando ela tem uma lâmina, ou composta quando ela tem folíolos. Pensa num milefólio. O milefólio parece que são muitas folhinhas. Muito bonitinho. Cada folhinha daquela não é uma folha. O conjunto de folhas, daquelas coisinhas verdes, forma uma folha. Então aqueles são folíolos. Os folíolos formam uma folha, ok? Então elas podem ser eixos secundários, etc. Aqui a quantidade de nervuras. Eu posso ter uma nervura paralela, como por exemplo uma folha do milho, que é uma monocotiledônia que tem as nervuras paralelas, tá? Posso ter as nervuras em forma diferente, em forma radicular, perinérvia, em forma de pena, palminérvia, por exemplo, em forma de palma, mas como um plátano da bandeira do Canadá, ou do que a gente tem no parque lá de Caxambu, que ela
tem várias ramificações em forma de palma. Então as nervuras são em forma de palma, palma e nerve, tá? Ou reticulado em forma de rede, tá bem? E o seu arranjo no caule. Eu posso ter folhas alternadas, uma para um lado, sobe um pouquinho para o outro, sobe um pouquinho para o outro, sobe um pouquinho para o outro. É diferente de folhas que são opostas, elas estão no mesmo nível de brotamento, ok? Então eu posso ter alternada, oposta, verticilado, quando eu tenho folhas que vão formando espirais, por exemplo. Existe até uma folha que forma uma espiral verdadeira, tá? O que mais? Isso aqui tudo para distribuir a luz e reduzir as sombras, ok? Ok. Então, dentro da evolução dos vegetais, eu tenho as briófitas ou os musgos, tá? Os musgos são as plantas, propriamente ditas, mais antigas ou as que evoluíram menos dentro do reino vegetal. Depois eu tenho as traqueófitas, ou aquelas em que começou a se desenvolver o sistema de vaso que leva nutrientes. São os primórdios de uma planta mais desenvolvida, mais evoluída. Aqui a evolução nós vamos entender como complexidade. As pteridófitas, ou seja, as samambaias, aqui a gente já tem esporos, olha. Quando você vira a folha de uma samambaia, você vê às vezes vários esporos. Parece uma sementinha. Parece sementinha, não são sementes. Não são. São esporos, que é a forma dela se reproduzir. Tá? Depois a gente tem as gimnospermas e por último as angiospermas. Aqui a gente tem flor e fruto. Tá? Nas gimnospermas e aqui o ginkgo. O ginkgo é uma gimnosperma. Vamos lá. Então a gente tem uma folha de ginkgo. Ela é muito bonita. Tá? Olha só, um só e duplo. Essa é a conclusão de Goethe quando reescreveu o poema de Hafez. Mas Goethe, para refazer os poemas de Hafez, ele também se aproximou dos comportamentos humanos mundanos e comuns e triviais. Por exemplo, quando ele relata as paixões humanas, ele escreve o Dr. Fausto, mas também nos conjuntos de poemas que ele vai chamar de divã oriental ocidental, ele fala do amor, ele fala das coisas comuns do dia a dia. E aí ele também, por semanas, ficou examinando e meditando, olhando para a folha da ginkgo biloba. Então já vai uma sugestão: meditar olhando para uma folha de ginkgo. Vou pegar a folha de ginkgo biloba lá na oca. Deixa ver, veja o que surge intimamente. Então, esses dois autores, por exemplo, transformaram em poesia o que eles estavam sentindo. De repente você pode traduzir isso na forma de um alimento, para quem tem a gastronomia como arte. Você pode transformar aquilo em música, você pode transformar aquilo numa pintura, você pode transformar aquilo num aroma, num óleo essencial. Tá? Muito bem. A folha, por que você chama ginkgo biloba? Porque ela é bilobada. Olha, ela é igual. Isso aqui não é metafórico, tá? Isso aqui é o objetivo. Eu posso ter uma folha trilobada? Posso, com 3 lobos, tá? Eu posso ter uma folha polilobada? Posso. O plátano, por exemplo. Tá? O trevo. São 3 folhas. Eu posso ter... 4 também. O trevo já é bem interessante, porque o trevo tem folíolos, na verdade. O folíolo é que é lobulado, tá? Mas o trevinho, como ele tem uma geminha apical, o trevo comum, aquilo tudo vai ser uma folha. Então a gente fala trevo de 3 folhas, de 4 folhas, verifica se ele tem só uma gema apical. Se ele tiver uma gema apical, na verdade aquele conjunto é uma folha. Olha que sorte. Então olha lá, é um objeto. Então o ginkgo, ele é um objeto concreto para meditação, até porque você está olhando para o seu cérebro, para a sua medula. E essa união aqui, quem está na base dessa união aqui? Dos 2 hemisférios cerebrais e antes do início da medula. Quem fica aqui? A gente já estudou. A glândula pineal. Tá? Olha lá, o poema que é escrito por Hafez, depois por Goethe, ele interroga isso daqui, olha.
é uma unidade, é uma folha que parece se dividir em dois. Então ele começa a questionar por que ele é diferente do outro. E a conclusão que ele vai chegar é que não é. E ele usou o simbolismo das religiões oriental e ocidental, do muçulmano e do cristianismo, como duas vertentes de uma coisa só. Elas não podem estar diferentes. Não podem ser diferentes. Essa metáfora do ginkgo, de uma planta que sobreviveu 200 milhões de anos, enquanto nós somos crianças evolutivamente falando dentro do reino animal, ele está usando uma estrutura que permaneceu, que até hoje é estudada, porque é a única espécie, hoje já não mais, mas no começo, a única espécie que conseguiu brotar depois da radiação das bombas atômicas no Japão. Por isso o ginkgo é venerado lá no Oriente até hoje. Por isso ele é estudado até mesmo para saber como que ele resistiu às radiações tão intensas das bombas atômicas. Tá? Onde nós podemos resistir tão intensamente assim? Então essa imagem ela é poderosa. Por quê? Porque na verdade ficou faltando aqui. Porque ela permite a gente observar que a gente, enquanto ser humano, é uma coisa só. Então, olha, esse argumento nasceu para esses dois autores da experiência estética disciplinada. Eles ficaram prestando atenção e foram estudando e tentando traduzir o que eles estavam sentindo, como capacidade humana de saber que a gente, como espécie, é uma coisa só. E esse Ocidente e Oriente são apenas expressões de uma coisa só. Então, como é que a gente pode achar que uma é melhor do que a outra? Aí a gente cai. Tá? Olha lá que interessante. Hafiz escreveu essa obra que é chamada Divan Oriental Ocidental. Divan é coletânea. Tá? Divan não é um sofá. Mas, psicologicamente, o ser humano é um divã. Tá? É um local de análise, porque nós somos uma espécie muito criativa para a gente desorganizar. Né? Então, o divã persa, na verdade, a coletânea de poemas persas de Hafiz, ela desnuda o crescimento dele, Hafiz, olha, em temas que não são comuns, eles parecem simplórios: amor, vinho, o seu mestre, a ausência como caminho para a sabedoria, a ironia, a transcendência, que vão vindo em camadas cada vez mais profundas. Tá? A força desses poemas de Hafiz está nisso aqui, ó. Ele se recusa a reduzir a experiência humana a uma leitura apenas. Olha só, a ambiguidade religiosa é uma experiência para a gente treinar tolerância. Aí sim a gente evolui. Goethe. Esse aqui já é o poema final, chamado Ginkgo biloba, que é a parte central desses poemas da coletânea Oriente e Ocidente. Olha que interessante. Folha de árvore do Oriente, Ginkgo biloba, que cresceu no meu jardim, que no meu jardim se faz. Dá-me a ver sentido ausente. Ele meditou, entrou no âmago do ser, que aos sábios só traz prazer, só apraz. Será apenas um vivo ser que de si em si se parte. Serão dois que no colher dão em um sem que se aparte. Para atender a tais questões, alcancei um senso conveniente, adequado. Não vês tu nestas canções que sou um e duplicado? Quem que se conhece e conhece o outro, reconhecerá também que Oriente e Ocidente já não se separam. Olha, momentos da história da humanidade em que a arte, isso não é uma coisa que é mundialmente conhecida, mas quando a gente capta e transforma algo que é inconsciente em algo materializado, a gente colaborou numa tarefa de trazer o plano espiritual para a Terra. Não é isso que a gente entende, entre aspas, como uma tarefa até mesmo de algumas correntes espirituais, trazer o céu à Terra. Ok? Isso não está na oração que Jesus Cristo propôs? Pai nosso que estás nos céus.
Aqui é a orquestra Divan Oriente e Ocidente. Tá? Então, olha só, fundada em 99 pelo Barenboim e por Edward Said. Aqui é uma coisa interessante. Sabe qual é a estrutura normal dessa orquestra? Um israelita e um palestino sentados lado a lado, dividindo a mesma estante de partitura. Se um erra e se atrasa, o outro tem que ajudar, porque vai ter que mudar a folha da partitura. Então, é obrigatório uma colaboração de povos que hoje nós estamos vendo expressarem um ódio que não faz sentido. Não faz sentido. Então, o Barenboim fez uma proposta. Pelo prestígio que ele tem dentro da música ocidental, talvez ele seja, hoje, a maior expressão de liderança na música ocidental. Então ele fez uma proposta, uma orquestra de nível A, de quase virtuosos, jovem. A proposta tem músicos experientes, mas a proposta é músicos jovens, absurdamente talentosos, mas metade da orquestra sempre é israelita, metade da orquestra é palestina. E ele ainda coloca de 2 a 2 para dividir uma estante de partitura, um de Israel e um da Palestina. E através da disciplina, e ali sim, de fazer uma música que fique musicalmente, ou seja, o resultado musical tem que ser absoluto. Mas não é só tocar bem, é obrigatório que toque o que ele, como regente, está interpretando do compositor. Então precisa transcender realmente qualquer tipo de animosidade, e é óbvio que ali existe uma necessidade que se toque perfeitamente. Mas é um exercício de colocar 2 polos. E hoje nós estamos vendo tanta polarização no mundo que é ridículo. Então Barenboim oferece uma oportunidade real de a gente ver que essas coisas não fazem mais sentido, que precisa sim transcender isso, precisa que a gente fale uma linguagem só, nesse caso a música. Tudo bem? Então é isso que ele propôs para a gente, tá? Divan aqui é encontro, é o coletivo, é uma coletânea, tá? Não é uma fusão ingênua. Olha, ele não fez isso, olha, acho que vou ter uma ideia, será que se a gente colocar uma pessoa de Israel e da Palestina, será que fica bom? Não, ele fez isso propositalmente. E a gente falou essas palavras durante o Evangelho também, né? É a pureza, não a ingenuidade. É o que sai daqui, tá? Então, olha lá, a música não vai substituir justiça política, pensamento, regime, atenção, etc. Ela vai transcender, ela é o ponto de união de opostos. Esse é o Daniel Barenboim, atualmente. Então, olha só, ensaios intensivos, isso é uma coisa interessante. A gente deveria ensaiar intensivo. A gente ensaia uma vez por semana, mas eu estou prestes a mudar a estrutura para a gente ensaiar todos os dias. Nossa, ele está inspirado agora. Tá vendo? Esse pelo menos não. Se é pelo menos é menos, tem que ser pelo mais. Agora ele vai querer, agora ele se animou. Agora todo dia já pensou. Ele se animou. Olha só, a arte ela não vai apagar essas assimetrias históricas ou conceituais ou filosóficas, tá? Mas ela impede que a inimizade vire uma abstração e depois se transforme em violência por um comportamento de tribo ou pior, induzido pelas esferas que acabam nos governando enquanto coletividade, né? Apenas fazendo um paralelo entre o período antigo e o período moderno. No período antigo, os generais iam para frente de batalha. Os de hoje não, quem vai somos nós, né? Isso é muito curioso. Então, ó, a arte não resolve a rivalidade, torna a rivalidade audível. Arte, ok? No ensaio, o erro do outro deixa de ser uma ameaça identitária. Olha que legal. É um problema comum. O problema é dos dois lados. Tá? A escuta musical obriga isso daqui, olha, entre protagonismo e suporte. Acompanhamento. Entrada precisa, conjunta, disciplina. A convivência artística é agora, ó, uma pedagogia de inibição. Esse aquietamento da nossa violência, ela não é uma passividade, é uma força regulada.
eu pego a energia de um colérico, por exemplo, transformo isso em ação benéfica. Então, é a gente usar a inteligência humana como espécie humana, diferente dos animais. Lembra que nós já comentamos isso aí, do ponto de vista cerebral? Eu posso escolher sofrer. Isso diferencia nós, humanos, dos outros animais. Os animais não vão escolher sofrer, mas nós podemos sofrer, entre aspas, como um mecanismo, né? Evolutivo, até do ponto de vista do espírito. Então, olha lá. Música coletiva, ela produz mais atitudes brandas do que uma música individual, tá? Isso daqui é obrigatório, isso aqui é uma primeira consequência, isso aqui é o final das coisas, regulação afetiva. Então vamos, isso aqui passa aqui pela direita. Então olha só, aquietar a violência interna, uma prerrogativa humana, isso é uma maneira de irmos contra o instinto. E porque nós temos ainda a mesma estrutura genética, ou a maior parte do nosso genoma é igual ao de um dinossauro. A nossa coluna vertebral é idêntica de um dinossauro, é idêntica de um crocodilo. Está vendo? Você não estava sentindo um crocodilo esse dia? Estava mesmo. Então, a gente pode ir contra o instinto, tá? Violência interna vai ser descrita como uma prontidão defensiva. Só isso. Através da arte, a gente treina uma intuição, correção de erro, um espelho. Aqui, ó. Eu deixo de ser eu e alterno para o nós. A brandura é uma forma de controle executivo afetivo. Não precisa negar o conflito. Impeça que o conflito colonize o seu organismo psíquico. Aí o nosso objetivo é lá. Brandura não é fragilidade. Olha só, várias formas da gente entender brandura. Brandura estética. O corpo desacelera sem perder a pressão. A mente tolera a ambiguidade sem converter em ameaça. Lembra quando a gente estudou aqueles aspectos da ínsula e das amígdalas no cérebro? Brandura social. Olha, o grupo sustenta diferenças, mas protege um centro comum, que é o resultado coletivo que precisa acontecer. A força passa a ser medida, olha, pela capacidade de não humilhar, não esmagar, não reduzir. Então, meditemos nesse ser que está há 200 milhões de anos assim. E olha onde a gente chegou. Esse é o resultado evolutivo que a gente chega. Tecnologia simples, profunda, olha aqui, ó, socialmente replicável. Coral é uma máquina de escuta. Todos emitem, todos monitoram, todos se ajustam. Tá? Isso aqui, na verdade, é o que a gente já vem estudando ao longo de todas essas semanas como mecanismos cerebrais de adaptação e o que acontece quando a gente canta um coro. Tá? Engraçado como coralista, sem querer, vai ficando com as mãos assim, né? Doando. Itajubá? Itajubá. Como é que chama essa igreja? Nossa Senhora da Caminhada. E, portanto, já ouviram esse coral alguma vez? Eu recomendo, vocês procurem lá. Coral por amor. Então, olha lá. Como diz a mensagem que foi distribuída para a gente, quando fala aqui, ó. Lê a primeira. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, não teria vindo ao encontro das criaturas. Então, vale a pena acreditar no ser humano. Nós somos capazes de criar formas que educam a nossa agressividade. A folha regula o fluxo, o poema, sentido. A orquestra regula o conflito. O coro regula a presença. Cada forma é uma pequena vitória contra a brutalidade do nosso impulso. Então é com essa energia de que Jesus ainda acredita em nós como humanidade. Se Ele trouxe como síntese do Evangelho que nós sejamos como Ele, então vamos acreditar nós também. E assemelhar-se com as crianças, né? A Com a pureza.
que é o resgate da nossa pureza, de Como o como Gonzaguinha somos. também falou. Tudo bem? Então é com essa energia que nós vamos nos preparar para a segunda parte do trabalho, meditando nisso, aceitando o outro ser humano do jeito que ele é.